O Ministério da Saúde vai incorporar ao SUS novas vacinas para prevenir complicações causadas pelo vírus que provoca a bronquiolite. É o vírus sincial. Aqui na região, os atendimentos ambulatoriais pela doença da bronquiolite aumentaram no ano passado. No Departamento Regional de Saúde aqui de Campinas, foram 2.788 atendimentos, isso no ano passado. O número representa uma alta de 32,7% sobre todos os registros de 2023. No Departamento Regional de Saúde de Piracicaba, o aumento percentual é bem maior. Foram 1.279 atendimentos no ano passado contra 613 lá em 2023. Então, um aumento de mais de 100%, 108% em relação ao período anterior. A Secretaria Estadual de Saúde diz que espera a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde para fazer o planejamento do começo da aplicação da vacina. Então, isso também se aplica aqui ao município, né? Que depende dessa definição. O Ministério da Saúde deve publicar essa portaria já nos próximos dias. E para a gente já ir se ambientando, né? Entendendo mais sobre a importância dessa vacina e até o impacto disso, né, na saúde pública, a gente já conversa com a infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas, Valéria Almeida. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Como é que a gente deve receber essa notícia, hein, Valéria? Na verdade, né, todo mundo que trabalha com saúde, principalmente pediatras, né, e que trabalham com as crianças em si e também que trabalham em unidades de terapia intensiva para crianças, eles estão recebendo essa notícia com bastante felicidade, porque é uma boa notícia, né? Porque o vírus sincicial respiratório, ele é um vírus que ele causa uma infecção, principalmente que pode se tornar mais grave, levando a um quadro de dificuldade respiratória intensa, principalmente em bebês e crianças menores de 2 anos, né? E acaba sendo uma das principais causas de internação dessas crianças, né? Então, é uma grande satisfação, talvez a gente esteja vendo a introdução de uma tecnologia nova, né, de um anticorpo novo para tratar crianças prematuras e de uma vacina para dar em gestantes que vão proteger os bebês, que pode mudar muito o perfil de internação nos próximos anos, né? Estamos com bastante expectativas e boas. Uhum. Agora, pensando aí nas características, né, você disse das complicações, como é que é possível perceber isso, né, os pais, porque em algum momento as doenças respiratórias, elas começam, a impressão que a gente tem da mesma forma, né? Quando é que é possível identificar, né? Para ter o diagnóstico teria que ser por um profissional mesmo, tem que correr para um atendimento médico. Quais são os sinais? Eu acho que é importante a gente, eu vou contextualizar aqui um pouco como que a criança apresenta-se clinicamente, né? Ela é uma criança, geralmente é um bebê, e o bebê ele começa a ter uma dificuldade para respirar, que ele fica ofegante. Às vezes o bebê respira fundo assim, a gente até vê as costelinhas dele, né? O pai e a mãe vão observar que a costela começa a aparecer, o nariz fica batendo, o narizinho, às vezes com muita dificuldade, né, para respirar. A criança puxa o ar e não consegue entrar ar dentro do pulmão e a criança pode até começar a ficar roxinha, né? Essa criança, ela pode estar com uma infecção viral grave, levando a um quadro de insuficiência respiratória. E a gente sabe que bebês pequenos, o principal agente viral que acaba causando essa insuficiência respiratória é o vírus sincicial respiratório, que costuma circular, que a gente tem muito aumento de casos no período de março até junho, geralmente. Ele tem um padrão que a gente chama de padrão sazonal, né? Quando que é mais frequente. É mais frequente nesse período de março a junho e acaba sendo uma causa importante de internação dessas crianças, né? São aquelas crianças que acabam precisando ficar numa tenda de oxigênio muitas vezes, né? Ou então elas acabam às vezes num quadro mais grave, precisando até ser submetida à ventilação mecânica, serem intubadas, né? Então é uma doença bastante grave em crianças pequenas. Pode complicar de forma grave, né? Então a gente está prestes a entrar nesse ciclo aí de transmissão.
A gente já sabe que nessa época do ano, quando começa lá por meio de março, né, abril, maio, junho, são os períodos que a gente tem maior circulação desse vírus, tá? Então, a gente sempre tem que reforçar aquelas orientações que a gente dá, né, que crianças pequenas, bebês, né, não devem ser levados para circular entre ambientes que tem muitas pessoas, porque o vírus se dá por transmissão respiratória, por cutículas e também por contato. Então, não pode pegar na mãozinha do bebê, né? As pessoas têm que lavar a mão antes de pegar na mãozinha do bebê. Tem que evitar contato com pessoas doentes, porque no adulto, esse vírus, ele causa um quadro como se fosse semelhante a uma gripe ou um resfriado. Não acaba sendo tão grave quanto no bebê. A pessoa pode estar só com o nariz escorrendo, né? Só que aí vai lá dar um beijinho no bebê. Ou então pega a mãozinha do bebê e o bebezinho leva a mãozinha na boca. Então é assim que acaba sendo muitas vezes a transmissão do vírus respiratório nessas crianças pequenas. Então, isso é importante as pessoas saberem que a gente nunca deve encostar num bebê pequeno, tem que sempre lavar as mãos antes, porque o vírus, além da transmissão respiratória, se dá por contato também, ele fica em superfícies também. Valéria, existe alguma relação, alguma possível relação entre esse calor todo que nós estamos vivendo e a transmissão do vírus sincicial, talvez antes do período que seja o convencional? Na verdade, Felipe, o que a gente faz estudos epidemiológicos para ver as épocas do ano que os vírus mais circulam, né? Isso. A gente observou que após a pandemia de Covid, a gente teve uma antecipação, né, dessa circulação do vírus sincicial, porque na verdade a gente tinha muitas crianças que não tinham sido expostas imediatamente ao vírus sincicial lá em 2020, né? E acabaram que todas as crianças, quando saem da pandemia, todas acabam sendo expostas juntas, é um pool de crianças que nunca pegaram, então elas acabam pegando, né? A princípio, a gente ainda não observou nenhuma mudança importante das questões de temperatura, mas isso são estudos observacionais, então a gente requer mais tempo para poder chegar a alguma conclusão, tá? Fica aí com as orientações, então, para prevenção e, tendo os sintomas, é claro, buscar um atendimento especializado. Valéria, muito obrigada por trazer as informações aqui para os nossos ouvintes. Imagina, estou sempre à disposição, eu que agradeço o convite. Obrigado, Valéria. Valéria Almeida, infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas. Faltando 5 minutos para as 10 da manhã. Continuamos aqui com um alerta ainda para a saúde a respeito da febre amarela, porque foi confirmado o segundo caso aqui em Campinas este ano. Um homem de 55 anos que frequentou o distrito de Souzas e chegou a ser internado, mas com o tratamento ele acabou sendo curado. A Secretaria de Saúde também confirmou nova morte de macaco infectado com vírus. Com isso,